Olá, pessoal! Estamos aqui para mais um evento na edição especial do Conef. E hoje estamos aqui com a professora Liz. Bom dia! Seja muito bem-vinda. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Bom dia, muito obrigada pelo convite. Sinto-me honrada por aqui estar com vocês. Bom, para começar, se apresente para o pessoal. Fale de que campus a senhora é. Eu sou a professora Liz Carmen Silva Pereira, sou do IFPA Campus de Paragominas. Eu estou nesse campus há 2 anos, mas eu fiquei 12 anos no campus de Itaituba, também do IFPA, que é bem longe de Belém, fica 1.600 quilômetros lá, bem dentro da área de floresta propriamente dita, né? E há 2 anos eu estou aqui próximo, no campus de Paragominas, né. Eu entrei no IFPA em 2010, mas eu já era professora antes do concurso, na Rede ETEC Brasil, desde 2008. Então, a senhora é professora já há bastante tempo. Do IFPA desde 2008, mas eu sou professora desde 1996. E como foi a sua trajetória até chegar no IF? Bem, eu sou bióloga, né, fiz o bacharelado em ciências biológicas, terminei em 1995, e em 1996, quando eu já estava no mestrado em genética e biologia molecular da UFRN, eu passei num concurso para professora substituta da UFRN, da disciplina de biologia celular e molecular. E aí eu inicio a minha carreira profissional já no ensino superior e recém-formada. Fiquei 25 meses trabalhando na UFRN e foi justamente o período que coincidiu com o período do mestrado. E aí, nesse intervalo de tempo, a gente tem aquele momento onde a Lei Brasileira da Educação muda. Em 1996 vem a LDB. Eu não era licenciada, eu era bacharela em genética. E aí, a nossa coordenadora de curso nos chamou novamente depois da formatura e pediu que a gente retomasse o ensino superior. E aí eu fiz a licenciatura em Ciências Biológicas. Eu digo que eu sou bióloga 2 vezes, né. Então, terminado essa trajetória, né, teve uma etapa que foi feita dentro do meu mestrado, eh, a parte de biologia molecular foi feita na USP, a convite do professor Carlos Menck, e aí eu fiz 2 etapas em São Paulo, né, tudo muito diferente. Naquela época, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, nós tínhamos laboratórios muito simples, e aí a gente chega lá em São Paulo com um laboratório de tecnologia de ponta na área de genética, imagine. Então, esse é o início da minha carreira. Finalizado o mestrado, eu vou para um ambiente de trabalho completamente diferente do que eu planejei. Né. Então, meu planejamento de carreira sempre foi voltado para a educação mesmo no magistério federal ou só a universidade que existia na época, tanto que eu já fui direto para o mestrado para seguir para o doutorado. Então, o que que ocorre? Finaliza o mestrado, não aparece concurso, eu fui dar aula de cursinho. Eu fui a primeira mulher no Rio Grande do Norte a dar aula de biologia em cursinho. E aí eu fiquei 1 ano e meio, e foi uma experiência muito produtiva, porque isso me forjou muito bem para poder alcançar novas metodologias de ensino, porque o ritmo no cursinho é muito diferente da universidade. No cursinho você, por exemplo, não pode entrar com aula pronta, naquela época você não entrava com a aula pronta. Você, para ser considerado um professor muito bom de cursinho, você tinha que entrar só você e o giz, né, para escrever no quadro, né. Então você tinha que estudar muito para ter um roteiro de aula completo na sua cabeça. Sem contar que a gente está acostumado com salas de aulas de 30, 40 alunos, e aí eu inicio no cursinho, que eu tinha sido aluna da primeira turma desse cursinho. O meu professor de biologia, então diretor do cursinho, me diz: "Olha, monta 4 ou 5 questões para minha lista de revisão", isso era dezembro, véspera de vestibular, "que eu quero aproveitar as tuas questões", já manda com gabarito, comentários, e aí vem que você vem assistir para ver como é que é o ritmo.
Tudo bem, eu fui para lá. Quando eu cheguei lá, um ginásio com 10.500 alunos, para aqueles aulões imensos de revisão pré-vestibular. Ele começou a dar aula de biologia e daí a pouco ele vira e me convida para o palco. E diz: Olha, essa é a nossa nova professora de biologia, o palco é seu. E entregou a lista na minha mão. Foi de surpresa. Sim. E aí eu saio de uma universidade onde eu dava aula para 40 alunos, uma aula muito específica de biologia celular e molecular, com todo o acompanhamento de tecnologia de imagem, né? Naquela época a gente tinha uns slides bem com aquelas moldurinhas, né? E tínhamos as tais das transparências, mas a gente tinha um roteiro de aula todo escrito. E você se vê diante de 10.500 alunos com uma lista de exercícios na mão que você fez, você sabe as respostas, mas você pode ser questionado a qualquer momento por qualquer um daqueles alunos de um assunto de aprofundamento. E você não pode errar. E era meu primeiro dia de aula. Simples assim. E aí eu não tive o que fazer. Respirei fundo, E foi. eu já estou aqui, é meu emprego. Se eu sair desse palco agora, eu perco a minha chance de entrar para um staff de professores que também é muito bom, né? E aí a gente tá lá, comecei a dar aula. Eu não sei como foi aquilo que veio aquela coragem imensa, o conhecimento fluiu super bem, a aula foi um sucesso. E aí eu me redescobri dando aula em cursinho, e é uma metodologia que eu amo, é tanto que eu vivo pronta para dar aula. Se agora, nesse momento, chegar alguém e disser assim: preciso de uma aula de biologia do ensino médio, vai para o auditório e ministra para todo mundo que está aqui. Eu só vou dizer para a pessoa qual assunto que você quer, porque eu estudo biologia todos os dias. O cursinho me deu essa disciplina. Estudar, e não é estudar o livro do ensino médio, mas também você lê atualidades, porque cursinho você tem que prever o que vem no Enem. E aí saio do cursinho em Natal, casei-me, vim morar no Pará. Foi assim que eu cheguei no Pará, né? Por um matrimônio. E aí eu vim morar aqui em Capanema, pertinho de Belém. E quando eu cheguei, eu vim visitar antes para conhecer Belém, conhecer Capanema, e eu fui no cursinho que tinha lá. Então, quando eu cheguei num domingo em Capanema, na segunda-feira eu já tinha aula no cursinho. Eu continuei dando aula em cursinho lá em Capanema. E aí eu fui fazer uma nova aventura na minha vida profissional, porque eu sempre trabalhei no cursinho dos outros e lá para as tantas não tinham as aulas de revisão como tinha em Natal. E eu disse: não, mas a gente precisa dar aula de revisão para esses alunos, eles precisam ter aquela revisão geral antes das provas do vestibular. E aí eu aluguei um salão imenso, sem saber se ia aluno ou não. Quando eu vi, tinha fila na porta, as apostilas para o número de lugares já estavam todas vendidas. Eu tinha o auxílio da minha funcionária, do meu esposo naquela época, ele na portaria vendendo a apostila e ela fazendo todo o apoio dentro do salão comigo. E aí, assim, eu comecei um cursinho meu só de revisões nos finais de semana. Mas ainda havia a carreira acadêmica. O doutorado precisava vir porque eu não queria ficar só com o meu mestrado. Entrar para o magistério federal fazia parte da meu plano de carreira. E aí eu fui procurar a UFPA. A minha orientadora de mestrado mandou uma carta, que até hoje eu não sei o teor dessa carta, para um coordenador da UFPA, que era colega dela, que tinha feito doutorado com ela, que era o coordenador do curso de doutorado. E eu fui lá, mandaram fazer o projeto, me inscrever, e eu apresentei para o colegiado. Faltando uma semana para o colegiado avaliar meu projeto. Para eu entrar no doutorado, meu marido foi transferido para Itaituba, que fica a 1.600 quilômetros de Belém. E lá se foi meu sonho de doutorado.
Simples assim. Voltei lá, falei com o coordenador, pedi o projeto de volta, pedi perdão a ele, mas eu não tinha como executar, porque eu ia morar muito longe. E, aliás, eu não sabia nem como era que chegava em Itaituba. Eu só sabia, assim, chegava de avião, mas eu não sabia quanto tempo nem por onde ia. Resumo da história. Vou para Itaituba conhecer a cidade, me apaixono pela cidade, já distribuo o currículo nas escolas de ensino médio. Aí eu começo a dar aula no ensino médio, porque até então eu não tinha dado aula em ensino médio. Só na minha prática profissional, que foi também um achado, porque o meu professor de prática de ensino em biologia chega e diz assim: todo mundo vai para a prática profissional somente sala de aula. Eu quero uma equipe aqui de 3 alunos que montem feiras de ciências nas escolas, mas com um rigor científico adequado. E aí nós escolhemos ficar com esse tema, eu e mais 2 colegas. Então, nós fomos para escolas públicas, escolas particulares, ficamos um ano acompanhando essas escolas com os professores para implantar as feiras de ciências. Dali, eu planto uma semente que hoje é o meu carro-chefe de metodologia de ensino, que é o método científico, que nós vamos falar depois sobre isso. Estou em Itaituba, um e-mail cai na minha caixa do meu antigo orientador, que seria meu orientador aqui em Belém. Você está onde? Itaituba. Liz, Itaituba tem mercúrio. Bora fazer o projeto de doutorado? Eu disse, professor, eu estou a 1.600 quilômetros. Não tem problema não. Você vem, vai pagando as disciplinas e a prática você vai fazer aí, porque o campo é em Itaituba. Ah, não contei conversa. Grávida de 6 meses na época, montando a casa que eu tinha chegado de mudança fazia menos de 15 dias de Capanema. Montei o escritório às pressas. Eu sempre tive uma biblioteca na minha casa, né? E aí eu sentei e montei o projeto, completamente diferente, porque o primeiro era em genética de câncer de estômago, nada a ver com mercúrio. E aí eu fiz o projeto e vim para Belém quando eu estava indo para Natal para ter o bebê. Entreguei o projeto, o orientador adorou e mandou para o CNPq avaliar, para os parceiristas do CNPq, porque já tinha passado a reunião de colegiado. Fui para Natal, tive um problema no fim da gestação, meu filho faleceu. Entrei numa depressão profunda, né? Nessa ocasião eu descubro que tenho claustrofobia, síndrome do pânico, porque nada daquilo acontecia antes, deflagrou todo esse processo. Esse foi o estágio da depressão pós-parto que eu tive. E aí eu fiquei paradona lá em Natal 4 meses. Eu não queria voltar para o Pará, eu não queria mais estudar, eu não queria mais fazer nada. E aí, com muita manobra dos meus amigos, inventaram as bodas de prata do amigo da gente, fizeram um novo casamento para esse casal, e eu e meu marido teríamos que ser padrinhos aqui em Capanema. Eu tive que vir embora. Eu vim quase arrastada. E aí, eu sou aprovada no doutorado. Sai o resultado. E eu olho para aquilo e eu tenho um momento de escolha na minha vida, tá? E que momento é esse? Eu sigo ou eu volto? E eu escolhi seguir. Eu fui estudar e foi a minha tábua de salvação foi meu doutorado. Foi de lá que eu consegui me reerguer através desse estudo, dessa pesquisa. No meio do doutorado eu engravidei novamente, né? Uma gravidez de risco. Minha filha nasceu prematura. Eu fiz o doutorado todinho no prazo certo com tudo isso. Ela com 10 meses eu vim de Itaituba com ela, com funcionária, fui para um pensionato de freiras e fiz a minha pesquisa todinha que estava faltando. Terminei o doutorado, beleza, cumpri o que eu queria. Olho para Itaituba, não tem nenhuma universidade para fazer concurso. O que que eu faço da minha vida profissionalmente? Continuo no ensino médio, mas aplicando os meus conhecimentos do doutorado e inicio uma pesquisa paralela junto com um instituto de pesquisa externo que estava fazendo pesquisa em Itaituba com mercúrio e eu continuo na pesquisa. Nisso chega uma faculdade particular para ser implantada na cidade e me convidam para montar a faculdade. E nessa hora eu aprendo tudo o que existe dentro do IF hoje sobre gestão.
como faz PPC dos cursos, como você monta uma coordenação de pesquisa, como você organiza todos os seus procedimentos de gestão, tudo floresce novamente. Minha carreira está de volta. Só que os cursos nenhum eram ciências biológicas. Eram outros cursos. Eu dava aula em pedagogia de biologia educacional, gestão ambiental em administração, mas me deram um presente muito grande. Eu peguei todas as disciplinas de metodologia científica dos cursos superiores que tinham lá, por causa da minha experiência profissional dentro da área de ciências biológicas. E peguei também a disciplina que quase ninguém gosta de ministrar e que os alunos, em parte, não gostam também, TCC, né? Que eu dizia que são as três palavrinhas, as três letrinhas que enlouquecem, Sim. né? E aí, lá, eu fiz toda a última trajetória para poder fazer o concurso do IF, de modo que eu comecei a fazer concurso para a universidade. Fiz na UFAM, em Manaus, não consegui passar. E aí eu vi que fazer o concurso era algo diferente de tudo que eu já tinha visto. Aquele concurso não era uma prova comum como eu já tinha feito antes, né? Durante a minha faculdade inteira, em Natal, eu era servidora pública do governo do estado, de tal maneira que eu trabalhava numa escola, mas eu era técnica de laboratório, mas eu já tinha passado num concurso. E assim, nós vamos agora para uma outra etapa, aprender a fazer um concurso, porque eu tinha que passar. Sim. Fui fazer o concurso mais difícil que tinha naquela época, o da UNB em Brasília. Eu sabia que eu não ia passar, mas eu fui fazer para entender como funcionava. Foram feitas todas as etapas que quase nenhum concurso tem. Lá são 5 etapas para o concurso professor. E a vantagem, principalmente, é que na prova didática, você pede e eles te devolvem todos os comentários de tudo que você poderia ter feito correto para ter passado. Então, aquilo não era um concurso, era uma escola. E eu sigo, comecei a estudar com base no que eu aprendi nesse concurso da UNB. Vem o ETEC Brasil, que é um braço, né, dentro da rede federal, da época, né, do Cefet, para Itaituba. Cursos técnicos de aquicultura e pesca, informática e matemática, salvo engano, alguma coisa voltada para essa área, acho que estatística, eu não lembro direito. E aí eu fui ser tutora, porque era curso à distância. E aí eu começo a entender a engrenagem que forma o Instituto Federal. Só que eu tenho uma relação de amor muito grande pelo Instituto, porque eu sou ex-aluna da Escola Técnica Federal do Rio Grande do Norte. Eu sou técnica em edificações. Antes de ir para a universidade em ciências biológicas, eu fui fazer escola técnica, que inclusive eu até achei que ia fazer arquitetura. E terminei não indo para a área, porque no meio do caminho eu me encantei com as ciências biológicas. Volta aquela emoção de estar de novo em contato com o Instituto Federal, que na verdade ainda era Cefet. E aí eu vejo nascer o Instituto Federal em 2008 como tutora do ETEC. E aí veio o concurso e disseram que iam abrir um campus em Itaituba. Isso foi o maior presente que eu poderia ter recebido na minha vida. De tal maneira que eu chego em Itaituba agora com o meu sonho quase realizado. E aí fui estudar para o concurso, passei em primeiro lugar da equipe de Itaituba na época, que eu tinha estudado, porque eu tinha medo de não passar, né? E começa a minha relação de muito amor com o Instituto Federal, porque o meu trabalho no Instituto Federal não é um trabalho, é algo onde eu me dedico do que eu já recebi. Eu era uma aluna pobre, uma aluna de mãe solo, e que a minha mãe viu na oportunidade da escola técnica eu ter um ensino médio de ótima qualidade e poder ir para a universidade. E eu fiz meu técnico de edificações. Hoje eu olho para os meus alunos, o que é que eu vejo? Eu me vejo naquelas cadeiras. Então eu tenho que dar o meu melhor, como os meus professores me deram, para eu chegar aqui. Aí em Itaituba eu já entro com doutorado, imediatamente após o concurso.
me conduzem à coordenação de pesquisa, pós-graduação e inovação para montar do zero. Eu fiquei 6 anos e meio nessa coordenação. Então, a parte de pesquisa do campus de Itaituba, eu iniciei todinha a formação, aí vem grupos de pesquisas, laboratórios, projetos, né. Itaituba hoje está com 17 projetos aqui, eu fico muito feliz, porque eu vejo que é um fruto de uma semente plantada em 2011, e a gente já recebe o campus de Itaituba com ensino superior, tecnologia e saneamento ambiental e a análise e desenvolvimento de sistemas. E eu vou dar aula no curso superior na área de ecologia. Então, eu estou em casa, eu estou no meio da Amazônia, eu estou no magistério federal, eu superei todas as barreiras que existiam nessa trajetória e eu digo: agora eu vou ser feliz aqui dentro desse ambiente, produzindo ciência e, principalmente, ajudando aos meus alunos chegarem também a ser cientistas. Sim. Porque uma coisa eu aprendi lá em São Paulo com o professor Menck, inclusive em 2021 ele foi homenageado pela Nature, eles dão um prêmio para orientadores que formaram orientadores. E ele ensina para a gente isso. Então, hoje, eu já tenho alunos, inclusive um ex-aluno que está aqui, que é do IFRN, que já está como professor titular, né. Naquela ocasião ainda não tinha essa visão, foi meu aluno de ciências biológicas, em 96, 97. Mas hoje os meus orientandos, eu preparo dentro da pesquisa para orientar também. Inicia, aprende, quando os próximos chegam, que eu vou ensinar, eles vêm junto para ensinar também, e daí em diante eles começam a assumir responsabilidade de orientação paralela junto comigo. Então, uma das minhas nuances profissionais é também formar orientadores, futuros colegas que venham para a rede. E é através da pesquisa que a gente faz essa conquista. Então, eu estou aqui hoje, professora Liz do IFPA Campus Itaituba, depois Campus Paragominas, cuja trajetória passou por muitos vieses, mas sem perder o foco do magistério federal. E como está sendo sua participação aqui no CONEP? Esse ano, excepcionalmente, eu não estou no CONEP com os meus alunos. Devido à greve e todo um vazio acadêmico que isso gerou, e também eu estou finalizando algumas pesquisas que foram apresentadas porque nós sediamos o SICIT o ano passado no nosso campus. Então a gente apresentou os trabalhos praticamente todos lá e estamos naquele processo agora de escrita, porque uma das coisas que eu tenho como regra é que todo trabalho que o meu aluno faça será publicado. Se não der um artigo científico simples, vai para capítulo de livro. Mas os meus alunos, eles precisam construir o currículo deles. Então, a gente está nessa etapa agora publicando. E aí, a minha participação nesse ano no CONEP, eu vim para ministrar minicurso, né? Um minicurso sobre propriedade intelectual para a proteção da Amazônia. Com a minha transferência para o campus Paragominas, fiquei mais perto de Belém. Eu sou professora do mestrado profissional em propriedade intelectual e inovação tecnológica, que é o Profinit, e a gente começa a trazer também isso para o ensino médio. Então, o minicurso já vem com uma pegada de nós precisamos proteger aquilo que nós produzimos em ciência, tecnologia e inovação. Fui convidada para a mentoria e a avaliação do desafio de ideias. E nós vamos publicar um livro daqui a pouco, que eu tenho um capítulo sobre o que se transformou de fato, o meu ato profissional, aquilo que eu amo fazer, que é a pesquisa como princípio educativo. E como que a senhora vê o CONEP na vida de um estudante? O CONEP na vida de um estudante, assim como todo evento científico, eu digo que é a maior de todas as escolas, porque haverá uma troca entre eles, eles começam a sentir-se
pertencentes à pesquisa quando eles estão dentro de um evento científico. O CONEP ele tem uma abrangência muito grande e ele conecta Norte-Nordeste de uma forma tão maravilhosa que esses alunos também vão poder fazer trocas, inclusive futuras, para ensino superior e pós-graduação. A primeira vez que eu fui no CONEP, por incrível que pareça, foi em Natal. Eu estava em Itaituba, 2011, e o CONEP seria em Natal. Eu vim para o Siquite, em Tucuruí, peguei o avião de Tucuruí, fui para Natal e a gente fez 2 congressos sequenciais, né. E aí, de lá, eu só fui mais uma vez em Palmas, no Tocantins. Desde o CONEP de Tocantins, que eu não estava participando do CONEP. Até por causa das minhas atribuições de gestão, eu não podia me afastar por longos períodos do campus, né. Sim. E hoje a gente vê aqui 980 trabalhos sendo publicados Muito pelos trabalho. alunos. E não é só isso, nós temos também a mostra tecnológica, desafio de ideias. Isso traz um um ambiente profissional para eles tão importante. Sim. Isso fixa a ciência como regra de vida e na parte de profissionalismo, né. E aqui a gente também, enquanto servidor, reencontra os amigos, né, e a gente também consegue divulgar aquilo que nós fazemos. Nesse capítulo de livro que vai ser publicado hoje, eu mostro a pesquisa como princípio educativo. O que é isso? É não só fazer pesquisa no laboratório, é não só fazer a pesquisa na pós-graduação, é eu trazer o método científico que eu usei lá na minha graduação de licenciatura, quando eu fui fazer as feiras de ciências nas escolas públicas e particulares, e aí eu trago hoje para dentro da sala de aula. Ensinando através do método científico, o aluno faz pesquisa dentro da sala de aula, não é aquela pesquisa de fazer o trabalhinho, é projeto aplicado ao conhecimento que está sendo ministrado em sala de aula, fazendo com que esse aluno ele comece a ter uma experiência científica na sala de aula, se apaixone e queira ir para o laboratório. Então, hoje o meu trabalho todo está voltado nesse foco, a pesquisa com princípio educativo. Em Itaituba, antes de vir para cá, eu fiz uma mentoria numa escola pública, onde nós montamos a reunião com os professores, o treinamento no início do ano, treinamento pedagógico, mostrando como a pesquisa dentro da sala de aula deve existir. Nós passamos um ano acompanhando os projetos que os professores fizeram na sala de aula e no fim do ano fizemos a culminância com a Feira de Ciências, não de algo que você recebeu um tema uma semana antes para você produzir, mas que o aluno desenvolveu durante um ano dentro da sala de aula. E a gente aí finalizando o nosso podcast, um conselho rápido para os próximos alunos que vão poder vir para o CONEP, né, daqui 2 anos. O que que você diria para quem está assistindo hoje? Olha, o CONEP é maravilhoso. Nós temos aqui uma integração muito grande dos IFES Norte-Nordeste. E nós, a partir daqui, estamos visualizando a produção científica dos nossos alunos, tecnológica. É muito importante que vocês participem, venham para o CONEP. Nós não sabemos ainda onde vai ser, mas certamente será maravilhoso, porque o CONEP sempre é um evento de magnitude e maravilhoso para os alunos. Venham e sejam sempre bem-vindos. Venham, gente, é maravilhoso, viu? Gente, vamos finalizar então aqui o nosso primeiro podcast do dia. Fiquem ligados, está vindo muitos outros episódios. Deixe seu like, se inscreva, ative o sininho, deixe o seu comentário, compartilha e até mais.